vocês podem acompanhar na página 22, que foram as eleições de 1989. Quais são as características, então, dessas eleições aí? Então, nós tivemos ali o governo de José Sarney, né, que chegou ao fim em 1989, e foi um governo que marcado por intensas crises econômicas, né, diversos planos, diversas moedas, planos para conter, medidas para conter a inflação, né, congelamento dos preços, criação de uma nova moeda, como eu falei, o cruzado, né, depois, enfim, e a criação da nova Constituição, promulgação, né, da nova Constituição, a Constituição de 1988, que eu acabei de falar para vocês. Então, em 1989, ocorreu as primeiras eleições, né, diretas, onde as pessoas foram até as urnas votarem para escolher, então, o presidente da República. E depois de 29 anos, o nosso país, então, pôde eleger o primeiro presidente, né, líder máximo do executivo. Então, as eleições, elas apresentaram, então, tiveram 20 candidatos, tá? Na página 22 eu estou acompanhando aqui, tá, gente? E a eleição presidencial, nesse cenário disputou, então, houve uma polarização, né? Fernando Collor de Mello, pelo PRN, e Luiz Inácio Lula da Silva, pelo Partido dos Trabalhadores. Na página 23, nós temos ali, Collor, né, recebeu doações milionárias para sua campanha, das quais soube tirar grande proveito. Por isso, realizou uma campanha eficaz, na qual vendia a imagem de um político jovem, desvinculado das antigas elites políticas do país. Alguém quer ler? Alguém quer ler para mim? Que página, Pro? Página 23, apoiado, lá em cima, apoiado pelo empresário, a gente vai entender quem foi Fernando Collor de Mello. Na página 23 tem uma foto dele ali correndo, né? Ele fazia a imagem, né, do bonitão, atleta, né, que ia combater a corrupção, mas depois nós vamos ver tudo o que aconteceu durante o governo dele. Lê para mim, Ellen, primeiro e segundo parágrafo, fazendo favor. Depois vai ser o Breno, o Gabriel, todos vão ler um parágrafo. Lê o primeiro parágrafo. Apoiado pelo empresariado brasileiro, Collor recebeu doações milionárias para sua campanha, das quais soube tirar grande proveito. Para isso, realizou uma campanha eficaz, na qual vendia a imagem de um político jovem, desvinculado das antigas elites políticas do país e totalmente engajado em um projeto de modernização. Este incluía o combate à corrupção e a inclusão do Brasil na economia de mercado. Isso. Ana. Ana. Pessoal, não adianta entrar na aula e não participar, tá? Então, quem está entrando na aula e está só deixando ligado o computador para falar que está na aula, não adianta, porque eu vou saber. Rafael Camargo. Oi. Pode continuar o parágrafo 2, por favor? Breno. Identificado com os ideais socialistas em um momento no qual o socialismo passava por uma crise mundial, foi vencido nas eleições por Collor. Esse recebeu um pouco mais de 53% dos votos, contra pouco mais de 46% de seu adversário, tornando-se o presidente mais jovem da história do país, com apenas 40 anos. Muito bem.
Ingrid, terceiro parágrafo, pode ler para mim, fazendo favor? Produção, deixa que eu leio tudo logo. Oi? Posso ler esse outro, professor? Pode. Após tomar posse, Collor divulgou seu plano de governo, denominado Plano Collor. Assim como nos planos elaborados durante o governo de José Sarney, Fernando Collor decretou o congelamento dos processos do preço e mudou a moeda de cruzado para cruzeiro, mas era preciso evitar que essa medida causasse nova onda consumista, como já havia ocorrido, provocando a alta dos processos e o desabastecimento. Para isso, o governo confiscou grande parte do dinheiro que a população brasileira possuía nos bancos em poupanças, contas correntes e investimentos. A promessa era a de que ele seria devolvido corrigido após 18 meses, dividindo em 12 parcelas. Vamos lá, então, Ingrid, continua para mim? Além dessas medidas, o plano também previa significativos cortes nos gastos públicos, como a extinção de uma série de órgãos estatais, a demissão de vários funcionários públicos e a privatização de empresas governamentais. Para estimular a entrada de produtos estrangeiros no Brasil e inserir o país na economia de mercado, o governo diminuiu os impostos sobre a importação de mercadorias. Muito bem. Stephanie? Peraí, professor, que eu acho aqui. Tá. Em um primeiro momento, o plano Collor obteve sucesso, seguindo contém a inflação e a da alta dos preços. Em pouco tempo, entanto, a baixo consumo, aliado à entrega de produtos estrangeiros no Brasil, provocou o fechamento de muitas indústrias e aumentou os níveis de desemprego, gerando uma grave crise no país. Júlia, impeachment? Alô, Júlia? Oi. Vamos lá, continuar, página 24. Tá. O impeachment. Um ano após o lançamento do Plano Collor, o presidente lançou um novo plano econômico denominado Plano Collor II, com medidas semelhantes às implantadas no ano anterior, no intuito de resolver a crise financeira. Porém, o plano não obteve sucesso. Pode continuar. Lê bem, vai, pode ir. Em meio à crise econômica que tomava conta do Brasil, surgiram denúncias de corrupção no governo de Collor. Elas tornaram-se públicas quando então o presidente da Petrobras fez acusações contra Paulo César Farias, o PC Farias, amigo e tesoureiro da campanha de Collor. PC Farias foi acusado de coagir responsáveis por empresas públicas a conceder recursos públicos para serem utilizados por empresas privatizadas. A essa acusação, somaram-se outras que apontavam desvio de verbas da Legião Brasileira de Assistência, pela esposa do presidente, Rosane Collor. O escândalo ganhou grande destaque na mídia em junho de 1992, quando o irmão do presidente, Pedro Collor, concedeu entrevista a uma revista. Nela declarava que Fernando Collor de Mello era o grande beneficiário dos esquemas corruptos operados por PC Farias. Isso. Ana? A comoção nacional gerada diante do escândalo levou o Congresso Nacional
abrir uma comissão parlamentar de inquérito, CPI, para investigar as acusações. As investigações revelaram que as acusações eram verdadeiras e deram início a pedidos de impeachment do presidente, ou seja, de sua destituição do cargo. Em setembro de 1992, o pedido foi apresentado oficialmente ao Congresso e, em 2 de outubro do mesmo ano, Collor foi notificado de seu afastamento do cargo. Em dezembro, teve seus direitos políticos casados por 8 anos. A presidência foi entregue a seu vice, Itamar Franco, que governou até o fim do mandato. Isso. Pessoal, alguma questão sobre o governo de Collor que vocês queiram falar antes da Pro falar? Então, vamos lá, então. Então, vamos lá, pessoal. A primeira eleição direta, né, onde a sociedade brasileira foi às urnas, votou, né, exerceu a democracia, escolheram, então, Fernando Collor, né, como presidente. E, entretanto, o irmão dele, Pedro Collor, vai fazer denúncias públicas contra ele, né, de corrupção. E, através desse sistema aí, né, onde a denúncia era que o tesoureiro dele, PC Farias, estava envolvido também, ajudando no processo, né, nas atividades corruptas, então, e ocorreu, então, uma investigação, né, o Congresso Nacional, então, instaurou uma CPI, né, e a conclusão foi que existiu mesmo a corrupção e diante, então, da confirmação, né, dos escândalos de corrupção, a Rede Globo, então, vai produzir, vai transmitir, então, também todos esses escândalos e vai, então, surgir um movimento, né, manifestações de estudantes, então, vão ser formadas, então, dentro das próprias universidades, estimulados pela mídia, e vai surgir, então, o movimento Caras Pintadas. Na página 24 tem uma foto ali de um rapaz pintando a moça ali com verde e amarelo assim, no rosto. E esse movimento, então, tinha como objetivo o quê? Manifestar, né, a sua indignação frente à corrupção. Então, os estudantes, intelectuais, então, chamavam por justiça, né? E, diante disso, essas manifestações, então, se espalhou, então, Fernando Collor vai renunciar, antes do impeachment, ele vai acabar renunciando, e só que mesmo assim ele teve os direitos dele cassados por 8 anos, embora a lei em vigor na época, né, previsse suspensão do processo no caso de renúncia, antes da conclusão. Mas Collor mudou, né, então, para Miami. Então, a justiça o absolveu de todos os processos movidos por ele, e PC Farias, ele acabou, então, se evadiu do país durante alguns anos, foi embora, e após ele se tornar viúvo, né, depois ele retornou para Alagoas, e em 1996 ele foi encontrado morto, num quarto parece que ele foi encontrado morto, né, junto com a sua companheira, assassinado. Então, Collor de Mello, ele foi sucedido na presidência, né? Quem sucedeu ele, quem entrou no lugar dele foi Itamar Franco. E a administração dele vai ser adotado o Plano Real, né? Que é um plano econômico, né? Que é a nossa moeda que nós temos até hoje. E quem implantou o Plano Real foi o ministro da Fazenda, Fernando Henrique Cardoso, né? Percebendo a hiperinflação que estava o nosso país no momento, né? Então, o plano concedeu, então, todos os índices de reajuste de preços, né, em um único índice. Então, a unidade real, né, o URV. Então, transformou, então, né, a inflação, então, começou começar a estabilizar, enfim. E depois disso, nós tivemos o governo de Fernando Henrique Cardoso, que ele vai ser eleito presidente em 1994, na página, peguem lá na página. Alguma pergunta, pessoal, até aqui? Estão entendendo? Estou falando muito rápido?
Tá de boa. Tá entendendo? De boa? Uhum. Beleza, então. Então, ali na página 26 tem ali a imagem do Itamar Franco, com o real na mão. Olha lá, ó, vocês nem chegaram a ver, acho que a moeda, a nota de R$ 1, né, de papel, olha ali na mão ali do cara do lado do Itamar Franco. O Itamar Franco que tá com a notinha deitada ali, tá, gente? Enfim, Fernando Henrique Cardoso, quais as características do governo dele? Então, com o sucesso, né, da moeda, do real, Fernando Henrique Cardoso, que era o ministro na época, né, do Itamar Franco, ele vai concorrer às eleições em 94, né, e depois ele vai se reeleger em 1998 de novo. Então, Fernando Henrique Cardoso, ele vai iniciar o seu primeiro mandato, né, em 95, vai ser reeleito em 98, e ele procurou estabelecer, então, uma estabilidade, né, da nossa economia a longo prazo, mas o crescimento para reduzir o quê? Os desequilíbrios socioeconômicos que estavam acontecendo no Brasil. Então, dentre as propostas que ele tinha, incluía o quê? Um maior investimento estrangeiro para implementar reformas, né, relacionadas à segurança social, à administração pública, à tributação, né, para reduzir os gastos excessivos do setor público e também para melhorar a eficiência do governo. Então, o seu governo ele vai ter um fornecimento de estabilidade econômica no nosso país, né, vai ser marcado também por hiperinflação, tá? Uma inflação muito grande. Ao mesmo tempo, vai estar acontecendo algumas crises econômicas em outros locais do mundo. Por exemplo, no México, né? Na Ásia, na Rússia, na Argentina, e vai reduzir um pouco as perspectivas do crescimento econômico no Brasil. Então, gente, sempre a história, a questão econômica, está ligada, a gente não pode só analisar pela perspectiva interna do nosso país, a gente tem que analisar pelas perspectivas externas também, tá? Então, foi durante então, a administração de Fernando Henrique Cardoso que também tivemos uma ampla privatização, né, de empresas públicas, né, principalmente ligada à energia, ao petróleo, à aviação, né? Enfim, nós tivemos aí algumas características aí ligadas à Organização Mundial do Comércio, né, implementada a Organização Mundial do Comércio. Tá ok? Está na página, o governo dele está na página 26 e 27, tá? Isso que eu acabei de falar para vocês, porque na página 28 eu tenho uma tarefa para vocês, tá? Aliás, a tarefa de vocês é da página... Só um pouquinho. Você vai mandar no grupo a tarefa, Pro? Pô, querido, eu vou mandar no grupo, tá, gente, para vocês, mas na página 18 tem uma questão, na página 19, depois tem a tarefa da página 25, tá, por hoje, e na página 28 também. Gente, já falta só alguns minutos para terminar a aula. Na próxima aula, daí a gente vai discutir o Brasil do século XXI, tá? O governo de Luiz Inácio Lula da Silva, o governo de Dilma Rousseff e, deixa eu ver, até onde vai? A atuação de Jair Bolsonaro. Na página 32. E também daí nós vamos discutir na próxima aula também na próxima aula nós discutimos só Lula, Dilma e Michel Temer. Michel Temer. Nas outras aulas nós vamos discutir a sociedade brasileira na atualidade. Ok? Pessoal, alguma pergunta? Ficou claro para vocês? Vamos lá, revisando. O que nós estudamos hoje? Nós estudamos o fim da ditadura militar, né, governo de José Sarney. Crise econômica, hiperinflação, insucesso das moedas, né, do Cruzeiro Cruzado, e depois as eleições diretas para presidente, Fernando Collor de Mello, impeachment, movimento Caras Pintadas,
Depois Itamar Franco, implementação do real, Fernando Henrique Cardoso e isso. Alguma pergunta, gente? Não. Ficou claro para vocês? Uhum. Sim. Sim. Ana? Sim. Ficou claro alguma pergunta, querida? Não. Rafael? Nenhuma pergunta. Ficou claro para você o conteúdo? Sim. Ellen? Ah, ficou, né? Claro, claro, não. Ainda tá meio nublado, só que um dia eu entendo. Foi? Claro, não tá, mas depois eu assisto um vídeo aula. Ué, a minha explicação não foi suficiente? Ah, pra mim tem que ser muita coisa pra me explicar. Por quê? Porque eu não entendo, assim. Não? Breno? Eu gosto de fazer anotação. Entendi. Mas então faz o seguinte, leia o texto, o livro que vocês têm e faz as anotações, aquilo que você não entender, daí você pergunta na próxima aula. Ok? Uhum. Breno? Não, nenhuma dúvida, mas eu só queria te avisar que eu não vi o vídeo. Eu aprendo mais lendo. Tá bom, meu filho, pode continuar lendo, mas assiste o vídeo também que é interessante, tá? E quem não estiver entendendo, pessoal, tem altos vídeos na internet também, de uma forma mais didática, porque foi falado para mim que era para passar os vídeos do SPE, que é do Sistema Positivo. Mas tem outros vídeos na internet no YouTube que são mais didáticos, que tem uma linguagem mais acessível a vocês, tá? Então, por exemplo, a Ellen, que disse que não ficou muito claro, Ellen, eu posso te mandar no teu particular alguns vídeos mais didáticos, que tem uma linguagem mais simples, né? Mais fácil de entender. Ou você mesmo pode procurar na internet, seja autodidata, para procurar entender o que foi esse Eu assisto da de Débora Ladinho. democratização do Brasil, tá? Porque é muito importante a gente entender, pessoal, porque são conteúdos que vocês vão levar para o ensino médio também, tá? Gabriel, alguma dúvida? Não, tudo certinho, tudo certinho. Ingrid, alguma dúvida? Não. Entendeu tudo, Ingrid? Tá. Stephanie? Oi. Tem alguma dúvida? Quer fazer alguma pergunta? Júlia, tem alguma dúvida? Quer fazer alguma pergunta? Não. Então, beleza, então. Pessoal, então, obrigado, tá? Estudem, leiam, assistem vídeos. E qualquer dúvida, eu estou à disposição de vocês. Um abraço, fiquem com Deus. Até mais. Tchau, tchau. Professora. Tchau, prof. Alguém fez pergunta? Não? Então tá bom. Um beijo. Tchau, tchau, gente. Tchau.